Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um Pod Síndico, hoje, dia 30 de novembro, dia do síndico, uma edição especial aqui que preparamos para você e trazendo personalidades aí do mercado condominial. E eu agora, né, falar o que dessa pessoa que está aqui na minha frente, né? Um profissional exemplar, passando aí por diversos eventos no Brasil inteiro, levando todo o seu conhecimento, toda a sua tranquilidade para o nosso setor, porque quando a gente fala do setor condominial, todo mundo já fica de cabelo em pé, e aí os síndicos ficam desesperados com várias situações que acontecem no condomínio, e aí o que que acontece? Aí tem que ter aquela inteligência emocional, aquela sabedoria de conduzir as situações que acontecem aí no seu dia a dia, e para que não se leve tudo a ferro e fogo, para que nem tudo se termine, né, no poder judiciário, temos aí hoje a mediação de conflitos. E uma pessoa para falar de mediação de conflitos melhor do que a que está aqui na minha frente, não teria. Então, trago aqui para vocês que está acompanhando nesse dia especial, no Dia do Síndico, Alessander Mendes, direto de Teresina, Piauí. Seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Reginaldo. É uma alegria muito grande estar aqui no seu podcast, aqui em São Paulo, com essas pessoas aí maravilhosas que, enfim, hoje é o dia do síndico, mas na verdade quem está ganhando o presente sou eu de estar aqui na sua presença. Que nada, isso é uma honra para nós. Já estávamos marcando aí há muito tempo e você vê, né? É, Coincidiu de ser numa data tão especial, tão importante aí para todo o nosso setor, né? Então, fico isso. muito feliz pela sua presença. Mais uma vez, me sinto muito honrado, ainda mais pelo profissional, né? Gabaritado, reconhecido aí por onde vai, bem querido, né? Eu tive recentemente com você lá em Florianópolis, Sim. né? No evento lá do Porter Summit, no Next da Superlógica também em São Paulo. Então, assim, então agora vamos vir lá para o Cobracon agora, né? Daqui da Abrasconde, marcar aí para Sim, 2025 você tá junto com a gente, né? certeza. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, porque eu acho meio estranho alguém não conhecer Alessander Mendes aí no cenário, no setor condominial. Mas vai que tem alguém ainda que não É, conhece, eu queria que você se tem apresentasse alguém aí que para o esteja nosso. aniversariando hoje, né, e que não conheça. Exatamente. Bem, eu sou Alessander Mendes, eu nasci numa cidade chamada Água Branca. Água Branca é uma cidade do interior do Piauí. Ela fica a 100 quilômetros da capital. A capital do Piauí é Teresina. Hoje eu resido, nasci em Água Branca, mas ainda pequeno, fui para Teresina e a minha história terminou sendo construída ali. Aos 12 anos de idade eu fui menor aprendiz da Caixa, Caixa Econômica. Aos 20 anos eu me tornei professor de História. Aos 32 anos me tornei professor de Direito. E depois de muito estudo ali dentro do direito, eu descobri o Instituto da Mediação. No primeiro momento eu era advogado, queria resolver as coisas com mais rapidez, com mais praticidade. Às vezes sofria como todo mundo, às vezes tem processos que demoram demais para serem ter uma conclusão. Então, quando eu conheci a mediação, eu disse: olha, isso aqui, para mim, naquele momento, foi uma revolução, né? Eu disse: isso aqui é fantástico, é extraordinário. Quando eu comecei a mergulhar no Instituto da Mediação, foi que eu comecei a perceber que ela não só resolve conflito. Na verdade, ela não está ali para resolver um processo, mas ela está para desconstruir o conflito. Porque é diferente quando você tem um processo com uma sentença e é diferente quando você tem uma mediação com um conflito solucionado. Por quê? Perfeito. Porque às vezes imaginemos uma situação de divórcio num condomínio. Tem determinada condômino lá que opta pelo divórcio e aí o juiz vai decidir. Ali eu tenho uma sentença judicial e ele vai dizer que A e B têm benefícios disso, daquilo. Mas o que que acontece? Ali, quando aquele conflito não foi solucionado, tudo é motivo de outros conflitos, que é o que a gente chama de conflitos episódios. Esses conflitos episódios, eles cercam o conflito principal, que a gente chama de conflito epicentro. E aí eu já estou começando aqui Sim. dizendo uma coisa fundamental para quem trabalha no mundo condominial. É preciso que a gente entenda a diferença de um conflito epicentro de um conflito episódio. Então vamos lá. O que que é um conflito epicentro?
é aquele conflito principal. Eu tenho, na verdade, um problema crônico com os elevadores. Esse problema crônico não está sendo solucionado. A parte administrativa não encontrou essa solução. E aí eu tenho um morador, o seu Antônio, do 303, ele cria um problema com o síndico, porque ele acha que o síndico não resolveu. Então veja, qual é o conflito epicentro? É o elevador. Qual é o conflito episódio? É o conflito do seu Antônio com o síndico. O que normalmente a gente começa a fazer, Reginaldo? Quando a gente vê o conflito e que a gente não entende essa diferença, eu vou tentar resolver o conflito episódio. Eu vou tentar resolver o problema do síndico com o seu Antônio, com a dona Dalva, só que os conflitos episódios, eles existem por causa do conflito epicentro. Então não gaste energia com os conflitos episódios. No momento que o conflito epicentro for solucionado, gradativamente os conflitos episódios vão sendo desconstruídos. Então, às vezes é muito comum eu receber uma ligação, uma mensagem de um síndico ou outro, que ele fala disso: olha, mas eu estou com um problema muito grave, tem moradores que estão se organizando, eles querem me destituir, eu estou notando que está surgindo um movimento forte e estou acreditando que na Assembleia talvez eu seja destituído. Sim. E aí eu disse: olha, esse aqui é um conflito episódio. Aí você tem um conflito epicentro. Por que que esse sentimento nasceu? Ele nasceu de qual situação? Pela sua ausência, pela sua não eficiência da responsabilidade. Ah, mas é porque eu tive um outro problema lá atrás. Eu digo, então me narre esse conflito. E aí, de repente, a gente encontra o conflito epicentro e eu digo, é aqui que você tem que trabalhar. É aqui que você tem que concentrar energia. Não se preocupe, porque quando esse conflito estiver solucionado, gradativamente os outros são desconstruídos. E aí, quando você vê, eu recebo uma ligação de um síndico bastante cansado. O síndico está cansado, o síndico tem comum, eles, eu não vou mais ficar aqui, eu não mereço isso, eu não sou pago para ser destratado. E aí eu sempre digo, você está gastando energia em conflitos episódios. Se você gastar energias em conflitos episódios, você não vai solucionar o problema e você vai se cansar, porque os episódios todos os dias surgem. Perfeito. Todos os dias surgem, todos os dias estão ao nosso lado. O que você tem que fazer? Concentre no conflito epicentro. O epicentro, quando solucionado, mostra eficiência, mostra qualidade do profissional na pessoa do síndico e vai deixar todo mundo satisfeito. Não, fantástico isso. E só nesse breve relato que você passou já me abriu a mente aqui. Eu já pensei em vários tipos de conflitos epicêntricos, né? Então, quais no seu dia a dia ali que você pontua como os mais críticos, que até na visão do síndico agora que está aí nos acompanhando, ele vai falar assim, né? Pô, realmente esse é um dos meus maiores problemas aqui, né? Então, quando a gente pensa aí né, o pessoal fala dos 5 Cs, né? Das crianças, dos carros, cachorro, né? Que aí entra no caso os pets, Sim. né? Cano, que quando entope, né? Então, e por aí vai. E o condômino, né? Então tá dentro dos 5 Cs aí. Então o síndico ele já começa a ficar de cabelo em pé, né? Já fica preocupado. Só que só nesse primeiro relato que você traz já esse seu conhecimento, parece que fica mais simples de resolver a situação. A gente, né? Nesse podcast, você que está aí nos ouvindo, a gente decidiu dar um presente aos síndicos. Que presente é esse? Como hoje é o dia do síndico, o nosso presente é aquilo que a gente faz normalmente em mentorias, a gente vai fazer aqui no podcast, para que todo mundo tenha acesso, para que todo mundo possa entender. Veja só, quando você tem um síndico que ele decide assumir esse compromisso, vários são os conflitos que ele vai ter, vários são os problemas que virão, até porque ele está se tornando um gestor. Então veja como é diferente. Ora, tem uma frase dita por um personagem do Chico Anísio, lá nos anos 90, que ele disse assim, olha, fulano perdeu uma eleição e esse não ganha nem mais para síndico. Então é assim, quando a pessoa não ganha quase nada mais na vida, a coisa está muito ruim, as pessoas diziam, esse não ganha nem para síndico. Bem, eu quero começar dizendo que talvez essa frase servisse lá nos anos 90. Porque agora, nos anos 2024, não serve de jeito nenhum. Sim. E eu vou explicar por quê. Porque nunca tivemos tanto treinamentos, qualificações,
materiais, disponibilidade, sistema de avaliação para os síndicos. Sim. Então, o síndico hoje ele está numa condição de qualificação que é, assim, coisa extraordinária. E aí, qual é a grande diferença do síndico? Ora, quando eu tenho uma empresa, Reginaldo, e eu sou o líder da empresa, eu dou as normatizações dessa empresa e todo mundo tem que seguir. Quem não seguir, qual é o procedimento? Fora. Ele é demitido. Ele não fica no sistema. Se for na administração pública, ele é transferido. Ele vai para outro lugar, né? Enfim, o que é a grande habilidade do síndico? É porque o síndico não pode fazer isso. O síndico não pode, na verdade, demitir os condôminos. A relação do síndico não é verticalizada. A relação do síndico com os condôminos é uma relação horizontalizada. Significa dizer que eu não vou colocar imposição a ninguém, eu não vou emitir normas impostas e nem tampouco coercitivas. Eu, particularmente, acho que os procedimentos que alguns síndicos tomam, um condômino, que é uma pessoa que nunca cometeu nenhum tipo de dificuldade no condomínio. E aí, de repente, você pega, ele bota lá o carro no lugar que não deveria e você aplica imediatamente uma multa. Ali você já aplicou a multa, que deve ser feito. Eu acho que se está no regimento, eu sou defensor do regimento, mas existe alguns outros regimentos de gentileza que eles têm um impacto muito maior. Então, o síndico ele tem que entender isso. Como as relações não são verticalizadas e horizontalizadas, como é que ele adquire a confiança desses condôminos? Ele adquire a confiança desses condôminos quando, primeiramente, ele é inteligente para lidar com a origem de 80% dos conflitos no condomínio. Isso foi um estudo que nós fizemos ao longo de 5 anos estudando sobre os conflitos condominiais. Todas as vezes que nós fomos convidados a ir a um condomínio, a gente começou a pontuar qual era o problema. Problema 1, 2, 3, 4, 5. Mas eu sempre busco o epicentro do conflito, a origem dele. E a origem é comunicação. Comunicação é, sem sombra de dúvida, disparado a origem da maior parte dos conflitos. Então, aqui, pensando numa comunicação que gera muito conflito, o que a gente percebeu? Então, a gente pegou algumas mentorias com síndicos e aí a gente disse assim, ó, vamos fazer isso como cases. Então, a gente não pegou, Reginaldo, uma coisa que estava num livro, estava em Harvard, não. A gente pegou dentro do condomínio, a realidade do condomínio, aplicamos no condomínio e depois nós fomos fazer a avaliação, que é o feedback. E o resultado foi fantástico. Por exemplo, você que está em casa aí, síndico, dono de administradora, enfim, você entende das relações condominiais? Então dá uma olhada aqui. Se você participa de um grupo de WhatsApp e nesse grupo de WhatsApp aparece um problema, então imaginemos que o portão do condomínio trincou, ele não está mais fechando. Estamos às 23 horas, está todo mundo desesperado porque aquele portão está aberto, é uma zona aí de perigo, de violência, enfim, pode ser qualquer lugar, porque hoje a gente tem medo. O que o primeiro morador diz? Eu entrei agora e o portão não está fechando. Aí a outra, como? Não está fechando? Diz, não está fechando não. Não está fechando. Ele diz, espera aí, como é que eu vou dormir hoje com esse portão aberto? E se entra alguém louco aqui, atira, mata, assalta, tudo? Não posso. E aí quando se olha, tem 100 mensagens de WhatsApp. Qual é o erro número 1 do síndico? Ele entra e ele começa a se justificar a cada uma das pessoas. Quando você faz isso, olha bem para mim, eu vou até olhar para você, síndico. Quando a Dalva fala e você responde, o Chico fala e você responde, o Reginaldo fala e você responde, o Alessandro fala e você responde, você nunca vai resolver o problema. Então, deixa o mundo cair naquele WhatsApp, você vai lá e diz, acabei de tomar conhecimento do problema e estamos dando solução. Estamos encaminhando as soluções. Você faz isso e saia e deixa o mundo pegar fogo. Se alguém tocar fogo no condomínio, não entre mais naquele grupo de WhatsApp. Você vai atrás do técnico, você vai atrás da pessoa especialista e aí o mundo vai destruir ali. Não, mas não é síndico, é cínico. Ah, mas também com o dinheiro que ele ganha é inadmissível. O mundo cai. E que horas que você volta para o condomínio no WhatsApp para falar? Acabamos de solucionar o problema. Aí ela narra como foi que ela fez. Nós estamos num sábado à noite,
todos os profissionais já não estão trabalhando, mas nós então fomos pessoalmente na casa de uma pessoa indicada por fulano, essa pessoa veio até aqui, inclusive teve um adicional de 12, 10, 15% do valor, gastamos essa situação, que adiante vou mostrar todo o comprovante a vocês, mas todos durmam bem porque o problema está solucionado. Boa noite a todos. É igual o Cid Moreira. Boa noite Boa a noite. todos. E aí você sai do WhatsApp. Por quê? Porque no momento que você faz os diálogos individuais, você vai criando rixas e aumentando esse espiral de pessoas que estão chateadas por outro problema. Porque foi querer alugar a área de festa, mas não pôde alugar porque estava com o condomínio atrasado. O síndico disse, olha, não pode, porque tem um regimento aqui, alguns não podem. E aí, aquele já está chateado por isso. Então, ele pega um motivo e ele solta a raiva dele lá. Se o síndico não tiver habilidade para fazer esta comunicação por causa de um portão, ele vai ser agredido, ele vai ser humilhado, ele vai ser desrespeitado, inclusive vão cometer crimes, porque calúnias, difamações e injúrias são crimes no Código Penal, que são crimes contra a honra. Então, como é que o síndico tem que fazer? Esse é o primeiro. Entre no grupo de WhatsApp, diga que tomou conhecimento e saia, e só volte com a solução. Se você não tiver conseguido trazer essa solução, numa hora X, você então diz que chamou uma equipe de segurança que vai ficar a madrugada no condomínio até no dia seguinte você ir buscar uma pessoa para fazer isso. Perfeito. Então, o que é isso? Isso não é conhecimento, isso é tecnicidade. A tecnicidade é diferente de conhecimento. Quantas pessoas não sabem que aquele portão não pode estar aberto? Mas a tecnicidade é quando você tem praticidade. A segunda coisa para o síndico. Olha, eu sei que todos nós temos amigos. Se eu estiver num lugar palestrando, olhar para você, eu vou sorrir para você. Reginaldo, bom ver você aqui, feliz em vê-lo aqui. Só que quando você, na condição de síndico, faz isso, aí o outro morador diz, ele é amigo dele lá, ó. Ele é amigo. Eles são unicarne. E aí o que acontece? Esse seu amigo um dia pode cometer alguma coisa que a comunidade condominial não quis. Imediatamente a comunicação violenta acontece. Também é amigo do síndico, parceirão. Quando a pessoa diz é amigo do síndico, parceirão, eles estão quebrando a imparcialidade do síndico. Essa imparcialidade do síndico que é quebrada não é só a imparcialidade, eles estão quebrando a dignidade profissional do síndico. Então, olha para mim aqui, síndico, deixa eu te contar uma coisa. Eu sei que você vai se entregar comigo agora, mas como um pai dizendo algo para o filho, se você está num grupo de WhatsApp e você dá os parabéns a todas as pessoas dizendo parabéns, Vânia, parabéns, José, parabéns, e o seu melhor amigo diga também parabéns, meu melhor amigo, mas não bote aquele textão enorme de parabéns. Não bote aquele texto enorme dizendo que é a melhor pessoa do mundo, que é a mais extraordinária, porque você aguça nas outras pessoas um sentimento que é natural da humanidade, a inveja. E a inveja gera raiva. E a raiva gera o conflito. Então, tem algumas situações que a gente tem que se bloquear. Síndico é síndico, assumiu essa condição, aceitou, então a postura tem que ser fundamental. Fantástico. E o terceiro ponto, para a gente pegar aqui, que eu já terminei falando muito aqui, e o terceiro ponto é clareza na comunicação. Reginaldo, tinha um condomínio lá em Teresina, eu adoro isso, e o síndico me convidou, porque os meninos, as crianças, olha a idade das crianças, de 3 a 7 anos, insistiram que eles iriam brincar no hall de entrada do condomínio. No primeiro momento, o porteiro disse, gente, ó, vocês não podem brincar aqui, porque aqui é o hall de entrada. Vão brincar ali, tinha uma área de recreação. Mas criança é diferente de adulto. Eles não têm essa percepção da obrigatoriedade comportamental como nós temos. O risco. Então, eles estavam lá brincando, eles estavam felizes brincando. O porteiro avisou para o síndico e uma primeira moradora chegou, estava tudo sujo. Ela olhou e disse, meu Deus, isso aqui está parecendo condomínio de porta de rua, e foi muito agressiva na comunicação com o porteiro.
E aí, naquele momento, o síndico despachou um texto enorme. Gostaria de pedir às suas mães que cuidem dos seus filhos, que não permitam. E aí gerou um problema, porque tinha uma mãe que era uma autoridade judiciária e ela disse: a sua comunicação é crime. Com isso aqui, eu posso abrir um procedimento, um boletim de ocorrência contra você e eu posso lhe processar. Aí ele ficou preocupado, porque ela realmente foi à delegacia. E ele disse: Alessandro, eu não sei como resolver isso. Eu digo: ó, o que é crime realmente, a gente na mediação não vai fazer a solução disso, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa, até se transformar num inquérito, num termo circunstanciado de ocorrência, a gente pode ver o que pode ser feito aqui. E o que foi que eu fiz, Aginaldo? Eu cheguei lá, falei com o porteiro, ele me explicou uma outra versão, e eu não fui falar com a moradora. Eu disse assim: é possível falar com as crianças? Que horas que eles estão por aqui? E aí eu fui falar com essas crianças. Quando eu chego lá, os meninos estavam lá. Rapaz, velocípede, brincadeira, bola, bem na entrada, todo mundo chegando, bola sujando. Eu disse: gente, vocês me conhecem? Não, eu sou aqui uma pessoa que trabalha num condomínio e eu estou querendo selecionar 3 crianças para a partir de hoje serem nomeadas as pessoas embaixadoras da limpeza desse condomínio. Alguém aqui, eu quero. Eu digo: não, você tem quantos anos? Eu tenho 3. Não, você não pode. A idade mínima, requisito, tem que ser 4 ou 5 anos. Eu tenho 4. Eu digo: pois então você, eleição. Elegemos. Ah, que legal. Aí eu disse para eles o que eles iam fazer. A partir de hoje, vocês, amanhã eu vou trazer um certificado para que todo mundo do condomínio entenda que vocês aqui são responsáveis por essa limpeza. A ordem agora tá, pode deixar, tio, pode deixar. E aí o que eu... Se vê pessoas sujando, você vai avisar o síndico e vai aplicar uma multa, pois é mesmo. Se sujar, eu posso aplicar. Pode aplicar a multa porque você é a autoridade. Resultado, eu peguei as crianças e transformei elas na fiscalização de um ato que elas praticavam. O síndico ficou impressionado, porque, primeiro, eles não ficaram mais na entrada, no hall, né? Segundo, tudo que acontecia no condomínio, ele estava interfonando para o síndico. Ao síndico: Alessandro, eu não aguento mais, meu telefone está aqui 24 horas. Eu digo: mas é melhor do que um processo criminal. Né? Melhor do que esses meninos estarem na portaria. Você está entendendo o que é? E deixa eu te dizer uma coisa, a mãe não vai dar continuidade nesse procedimento criminal. Sabe por quê? Porque a mãe está encantada com a elegância do filho. Depois que eu conheci o menino, aí eu fui conversar com a mãe. Digo: a senhora está vendo a responsabilidade que ele está tendo? Não, meu filho está impressionado. Agora ele está tão impressionado que até dentro de casa, que a menina varria e depois limpava lá fora no hall, ele disse que ela tem que limpar dentro de casa. E não é pegar o lixo lá no hall, não. O que eu estou querendo dizer às pessoas? É preciso que a gente chame aquelas pessoas que estão sendo excluídas no condomínio. O que leva as crianças a brincar numa área proibida quando o síndico, o porteiro os proíbe? Tem alguma coisa errada. Tem alguma comunicação que não está fácil. A comunicação não está clara, a comunicação não está acessível. Quando isso não está muito posto, os conflitos estouram. Sim. Então a gente disse aqui 3 dicas importantes de comunicação foi que incrível. O síndico não pode abrir mão disso. Foi incrível. E você aí que está nos acompanhando nesse dia do síndico especial aqui do Pod Síndico para vocês. Incrível, com Alessander Mendes, diretamente de Teresina, trazendo dicas assim excelentes. E olha que só estamos no começo do nosso programa, mas se está gostando aí do nosso programa, não deixe de curtir, compartilhar esse conteúdo também aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos de síndicos que tem aí nas suas regiões, né? Ative o sininho, né? E com certeza você vai estar ajudando aí a muitos outros síndicos que não tinha acesso a esse programa, a esse conteúdo, e agora, a partir desse momento, vai ter esse conhecimento. Mas assim, Alessander, eu te pergunto, né, como o síndico, ele começa a identificar um problema dentro do condomínio, né, aquela parte, assim, que tá ali, começou riscou aquele paviozinho ali, né? Certo. Como que ele identifica isso, né, para que ele possa já acendeu ali a luz de emergência, ele já está apto ali para tentar solucionar ou trazer soluções, né? Ali trazer pessoas qualificadas para resolver esse tipo de problema. Pronto, essa pergunta foi muito boa, Reginaldo, muito boa mesmo.
ela foi... A primeira vez que eu recebi essa pergunta foi em Teresina, num curso de uma advogada lá chamada Patrícia Pinheiro. Patrícia Você Pinheiro, conhece, né? conheço, Pronto, conheço. Patrícia foi... Doutora Eu Patrícia. tô nesse mundo condominial porque a Patrícia me convidou e Daniel Lima viu uma palestra minha lá no Piauí, me levou para Grande Aracaju, depois me levou, enfim, em todos os lugares aí. E aí, olha como é interessante. Quando nasce esse conflito? E lá nesse curso da Patrícia, essa pergunta era muito corriqueira. E eu disse, gente, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer um case aqui. Eu gosto mais de case, Uhum. né? Eu gosto de vivenciar essas experiências e descobrir soluções. Aqui num curso no Rio de Janeiro, do nosso colega do Egito, Sim, ele sim. tem um curso lá, e desse curso a gente pegou todos os síndicos, eu fui um dos professores, a gente pegou todos os conflitos que eles tinham vivenciado e que tinham solucionado. E a gente pegou tudo isso, fez um artigo e publicamos um livro. Tá lá o livro publicado. Inclusive, a gente pode fazer assim: quem assistiu o podcast vai ter o e-book do livro gratuitamente. Então, Fantástico. aqui embaixo no podcast vai ter o e-book e você pode ter acesso a esse e-book. Então, como é que a gente faz assim para evitar? Aí está a questão de forma preventiva. Lá em Teresina, a gente dialogando com os síndicos, a gente disse assim: olha, é possível cada síndico ele ter um organograma dos moradores. Que organograma é esse? Reginaldo, que é casado, que tem quantos filhos? Reginaldo, que é casado, o que o Reginaldo faz? O que a esposa do Reginaldo faz? O que os filhos dele faz? Os filhos deles estudam onde? Os filhos dele têm algum animal de estimação que eles gostam? Rapaz, tem um cachorrinho aí. Eita, cachorro danado. Eita, esse cachorro. Onde ele passa esse cachorro? Ele só mija na entrada, ele morde todo mundo. Mas esse cachorro, ele é o filho dessa família. Quando você cria um organograma dessa família, você entende essa família. Não adianta nós tentarmos fazer uma comunicação igual para todo mundo. Como é que eu vou fazer uma comunicação para um cidadão que é capitão da polícia, que ele entra no serviço 8 horas da manhã e ele sai no outro dia 8 horas da manhã? Ele trabalha 24 horas com alguém que inteligentemente criou uma sirene, que eu não sei por que aquela sirene. Porque se a sirene grita, o ladrão que está ali, ele corre. Então, se a polícia chega, não vai prender ninguém. Mas aquilo dispara um gatilho emocional de quem está dentro do carro. No momento que o gatilho é disparado, ele já sai do local em que ele está com uma adrenalina ativada. A adrenalina ativada, ela impede que você pense direito. O seu raciocínio. Lembre quando você se zangou. Você estava pensando, alguém te estressou. Quando alguém te estressou, o bombeamento sanguíneo ele aumenta, o cérebro é bombeado pela circulação sanguínea. Sabe o que acontece? Você não pensa mais. Você só pensa até a hora em que você não estava zangado. Depois você só repete as coisas. Verdade. Então, a autoridade policial, numa situação dessa, ele chega com muito pouco, ele reage com força. Ele reage com arbitrariedade. Não é o comum, mas isso propicia essas ações. Por quê? Porque ele é o homem da ordem, é o homem de Estado. Agora, imagina um cidadão desse que passou a noite toda prendendo, atirando, recebendo bala, lidando com gente bêbado, de gente que numa situação de risco. Aí ele chega às 8 horas da manhã e o vizinho dele, às 9 horas, liga um som na maior altura ouvindo Pink Floyd. Então ele simplesmente vai olhar e vai dizer assim, olha, não dá para isso. Ele vai lá e vai bater, por gentileza, baixe seu som porque eu estou dormindo. Ele, vizinho, não entende quem é o outro vizinho. E aí ele vai fazer o quê? Interfonar para quem? Ao síndico. O que o síndico tem que fazer numa situação dessa? Esse conflito aqui está sendo programado. Esse conflito aqui vai se estabelecer. Porque esse cidadão, a autoridade policial, ele, na verdade, vai criar o conflito com esse jovem ou esse adulto aqui. Então, o que o síndico faz? O síndico antecipa, tem um organograma, sabe qual é a profissão, sabe o que esse cidadão faz. Vai lá e diz, Eduardo, você gosta do Pink Floyd? Deixa eu falar um pouquinho contigo aqui, eu também adoro Pink Floyd. Goste mais. CD tal. E se você gostar? Sim. Se você não gostar, não precisa dizer. Mas deixa eu te dizer, o colega aqui, o Adalberto, trabalhou 24 horas. Dia puxado, dia complicado. E ele normalmente ele dorme de 8 da manhã ao meio-dia. Dá para ouvir o Pink Floyd à tarde? 2 horas da tarde? Aí você aumenta um pouquinho que ele até vai gostar. E aí
a pessoa, de uma forma natural, ela vai dizer assim, pois eu vou diminuir aqui o som. Pois então bota baixinho. Eu não pedi para ele baixar. Mas ele, como não quer deixar de ouvir, ele automaticamente diz, olha, pois eu vou diminuir aqui. No outro dia você diz, Adalberto, falei com ele lá, tá? Ele baixou o som, foi incômodo? Não, não foi. O que ele vai entender? Poxa, o síndico se preocupou comigo. O que o outro vai entender? O síndico se preocupou comigo. Mas como é que o síndico consegue fazer isso? Se ele entender quem são as pessoas que estão morando naqueles condomínios. Sim. E aí eu te pergunto, né? Nessa vida louca que os síndicos hoje trouxeram para si. Porque a gente falando assim de um síndico, por exemplo, que atua ali dentro do condomínio que ele mora, por exemplo, né? Que o mercado diz hoje, o síndico orgânico, né? Talvez seria simples fazer uma ação como essa. Mas hoje nós temos síndicos que atuam de forma profissional, que tem 10, 20, 30, 50 condomínios aí com milhares de famílias. Como que ele faz toda essa leitura de todos os clientes? Pronto. Né? Aí é assim, para resolver essa situação... Eu até, desculpa até te perguntar, interferir, eu te falo isso até porque quem está aí nos assistindo vai falar assim, mas isso que o Alessandro está falando é o síndico que tem um condomínio aí de 2 condomínios, ou um condomínio com 50 unidades, 20 unidades, né? E eu que atuo aqui com 50 condomínios, como que eu vou fazer um negócio desse? Imaginemos que você tem 100 condomínios, você é síndico de 100 condomínios. Então o que você faz? Você faz o organograma. Faz um organograma da família. Aí, nesse organograma, você já deixa ele pronto. Quem é pai com mãe com pai, mãe com mãe, quem são os filhos. Aí bota assim embaixo, eles estudam onde, como é o nome do pet, e as pessoas vão preencher isso. Quando as pessoas preencherem isso vai lá para o banco de dados do síndico. Tá tendo um problema entre o 303, que é a Sônia, com o 306, que é a Vânia. Ótimo. Antes de ir lá, você pega esse organograma. Você olha esse organograma, olha o outro organograma. A confusão tá por cima. Você chega lá na casa da Vânia e diz, ô Vânia, tudo bem? Ela, pois é, ainda bem que você vinha aqui, que eu ia ligar e dizer... Como é que tá a Priscila? Aquela cachorrinha que você tem. Como ela ama a cachorra. Ela... Tá bem, Priscila tá aqui. Priscila. Ei, Priscila. A Priscila vem. Quando ela olha pra Priscila, a zanga acaba. E aí você pode construir uma relação de início de comunicação. Agora, como foi que eu fiz isso? É impossível quem tem 100 condomínios construir e entender tudo que está acontecendo. Dê essas pessoas para que elas digam o que elas realmente são. E você possa permitir saber o que é permitido. Na hora da confusão, na hora do problema. Como é que eu vou tratar uma pessoa, por exemplo, que tem 2 filhos autistas? Lá em Teresina a gente teve uma situação dessa. O garotinho, ele ficava com a peteca e ele jogava a peteca no chão todo o tempo. Ora, para ele era o maior divertimento do mundo, mas para quem morava embaixo era o caos. Sim. E aí nós tivemos uma situação que entra na esfera criminal, que entra na esfera processual, até que um dos condôminos disse assim, olha, não tem um mediador aí? Por que vocês não chamam ele? E foi tão interessante, Reginaldo, foi uma experiência fantástica, porque nós pegamos esse morador de baixo e levamos para ele conhecer a casa do morador de cima, para que ele pudesse conhecer realmente as crianças, para que ele pudesse entender por que a criança fazia aquilo. Mas a mediação foi tão extraordinária que o cidadão que morava embaixo disse assim, eu acho que se a gente botar uma lona, que é uma lona de borracha, talvez eu não escute. E aí a mãe disse, não, pois eu vou comprar. Ele disse, não, compre que eu vou pagar a metade. Por que a pessoa fez isso? Porque você chamou a pessoa. Sim. Você sabe quando é que as pessoas reagem? Quando às vezes eu tive uma experiência que uma senhora estava com suspeita de câncer. E aí ela foi fazer o exame. Existia uma suspeita. No trajeto, ela era uma amiga de minha mãe. Quem levou ela para esse exame fui eu. E aí no trajeto a gente encontrou uma mulher que estava com câncer em estado terminal. Sim. Que eu também conhecia e que ela conhecia. E aí nós perguntamos assim, tudo bem, como é que está a senhora? Ela disse, não, hoje vim receber um exame aqui e o que aconteceu foi que os médicos já me desenganaram, suspenderam a quimioterapia e eu vou para casa.
Quando ela saiu, ela estava numa cadeira de roda, quando ela saiu, a outra, que estava desesperada, que quando eu peguei em casa, estava, olha meu fim, eu não vou mais resistir. Ela disse, eu não estou mais sentindo nada, Alessander. Parece que eu não sei o que foi que houve. Eu digo, foi mesmo. Ela disse, eu não estou mais sentindo nada. Por que ela diz isso? Porque a dimensão do conflito, quem dá somos nós. Você dá a dimensão do conflito que você quer. Quantas vezes eu não vi mães porque os filhos estavam terminando o ano e ficando reprovados e as mães destruíram o mundo. Eu tive uma mãe que chorou desesperadamente numa escola em que eu dava aula porque o filho tinha perdido o ano. E aí eu esperei passar um ano para dizer para a mãe isso. Eu digo, mãe, e agora que ele passou o terceiro da turma, como é que a senhora... Não, a senhora lembra daquele dia lá, daquele ano lá? Aí ela disse, não, mas eu digo, a senhora viu quanto que a senhora sofreu? E olha que alegria que está agora. Perigoso desencadear até uma doença, né? Então assim... Tanto sofrimento. Às vezes a gente... Eu quero aqui, olha só, você síndico, olha para mim aqui. E você também, dono de administrador. E você que diz que trabalha com economia. Não importa quem seja. Tem conflito. Muito cuidado. Síndico não é mediador. Síndico não é polícia. Síndico não é juiz. Então, assim, se for possível fazer uma intervenção quando o conflito está no início, quando você se dá bem com as partes, quando você nota que isso não fere a sua neutralidade, você vai lá e faz a intervenção. Mas nunca faça uma intervenção quando um conflito é físico. Nunca faça uma intervenção quando alguém está numa piscina, o porteiro diz que o horário passou e a pessoa diz, quer ver quem é o homem ou a mulher que me tira daqui. Não vá lá tirar, porque isso não é papel do síndico. Isso é papel a um desrespeito, e o desrespeito a uma ruptura da ordem, e a ruptura da ordem é feita pela polícia. Sim. Quem mantém esta ordem é a autoridade policial, e não é o síndico. Onde é que eu tenho visto muitos conflitos, muitos problemas? O síndico ainda não tem essa habilidade porque não tem. Por exemplo, eu sou mediador de conflitos, mas quando o conflito ele sai da esfera inter. Conflito inter é o meu com você, é o meu com o Gabriel. Esse é o conflito inter. Conflito intra é o meu conflito. É eu comigo mesmo. Eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho transtorno, eu tenho problemas. Isso daqui não é papel do mediador. Isso é papel de psicólogo, de psicanalista e de psiquiatra. Então, quando alguém diz, olha, eu estou numa sessão de mediação e a pessoa, mas eu tenho depressão, eu digo, opa, mas não é comigo. Eu tenho ansiedade, opa, mas não é comigo. Por quê? Porque eu não tenho uma habilidade técnica, porque eu não tenho uma habilidade científica para ajudar essas pessoas. E se eu tentar, sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou disparar gatilhos e eu não vou conseguir controlar esses gatilhos e eu vou aumentar o conflito da pessoa. Então, o síndico tem que entender que diante de um conflito físico, nada de intervenção. Diante de um conflito de ameaça, nada de intervenção. A intervenção é feita quando eu tenho uma relação amistosa entre as partes. E o que o síndico não pode perder, Reginaldo, de forma alguma, talvez seja a palavra mais importante que eu vou dizer agora, ele não pode perder a imparcialidade das suas ações sobre os procedimentos. Se você tem uma norma regimental no condomínio e você cede para uns e não cede para outros, você está rompendo a sua imparcialidade. A imparcialidade, ela é irmã exatamente da ética e ela é irmã do questionamento do seu pudor, da sua profissão. Perfeito. Então, às vezes, você tem um coração, síndico, qual é o tamanho do teu coração? E aí esse teu coração enorme pode gerar uma situação de descrédito do teu lado profissional. O que você precisa fazer? Dar publicidade a todas as coisas. Nesse caso lá, que não foi em Teresina, foi em Fortaleza, um cidadão, ele estava tomando banho, já era 2 horas da manhã, e na piscina, e ele tinha levado 2 namoradas. Então imagina como é que é. Era um condomínio padrão alto, né? E o horário para o banho da piscina era até as 9h30. Ele estava às 2 horas. Confusão por cima. O pessoal não aceitaram, chamaram a polícia disse, eu não posso entrar,
porque é uma questão de vocês. Teve violência ainda, eu só posso entrar se tiver. Então gerou. E aí isso desencadeou um procedimento interno no condomínio e que desencadeou um boletim de ocorrência. A síndica, então, queria entender as coisas, me chamou e eu vou, Teresina, Fortaleza. E quando eu comecei a mediação, eu abri questionando quem ele era. Sim. E aí ele disse, eu sou um cidadão de 63 anos, eu tive uns altos cargos na administração pública, eu fui demitido da administração pública de forma injusta, eu perdi tudo, perdi minha família, perdi meus filhos, perdi tudo, e eu decidi estudar novamente. Estudei 3 anos para passar num concurso público, que eu só estou falando isso porque ele me autoriza a falar. Ele quer que eu fale isso, porque ele acha que isso nós vamos, tanto ele quanto eu, nós vamos motivar outras pessoas. Não, é importante. Depois de 60 anos, ele foi estudar, passou 3 anos estudando e passou num outro concurso. Olha só. Só que foi interessante porque nesse dia que ele foi tomar o banho de piscina, foi no dia que saiu a aprovação dele. Então ele teve um divórcio, ele teve os filhos que não estavam falando com ele teve a perca do emprego, ele teve tudo. E depois de 3 anos vivendo numa caverna, nas condições mais deploráveis, como ele mesmo dizia, ele passou nesse concurso. Ele disse que naquele dia ele estava extravasando toda a dor, sofrimento, ansiedade, tristeza, depressão. Olha a alegria que ele estava. E ele estava errado. Ele não podia estar 2 horas da manhã e nem tão pouco ali tomando banho daquele jeito. Mas assim, veja que a gente não entender o outro. E no procedimento, que desencadeou um procedimento policial e judicial, no procedimento até o juiz olhou e disse assim, gente, às vezes tantos problemas poderiam ser solucionados em outro momento, né? Por quê? Porque ele extrapolou, mas não era um momento de libertação dele. E eu não sou favorável a atenuar quem, na verdade, desonra as ordens, mas é preciso que eu entenda as pessoas, compreenda a situação das pessoas. Quantos de nós não somos pessoas maravilhosas, mas um dia surta? Sim. Um dia se chateia com uma coisa que a gente nem imagina que pudesse se chatear. E aí eu volto àquela coisa. Quando o síndico, aos poucos, vai entendendo, pelo menos quem são as pessoas, na maior parte, que reclamam, estão envolvidas em conflitos, ele tem que entender a personalidade dessas pessoas. Ah, mas eu não sou psicólogo. Não estou pedindo aqui que você faça a interpretação da personalidade. Eu estou dizendo, conheça os gatilhos que essas pessoas produzem nelas, porque esses gatilhos, eles vão sair a cada momento. Eu só preciso entender o que é que dispara esses gatilhos. Isso é uma forma preventiva. Sim, total. A prevenção é uma coisa fantástica. Reginaldo, você sabe por que que nós brigamos, as pessoas na rua brigam, por que que os casais brigam? Por trás de tudo isso eu não tenho dados científicos, mas dentro das experiências de mediação, eu posso dizer, ainda que não seja um dado científico, mas a prática me leva a isso. A maior parte dos conflitos estão ligados por eu não entender você, não aceitar você do jeito que você é. E eu tentar te modificar. Como eu não consigo, aguça em mim uma raiva, uma chateação, e a todo tempo eu fico tentando te colonizar. Colonizar a expressão de tirar você da tua liberdade, porque eu acho que o melhor jeito de viver é o meu jeito. Eu acho que a melhor interpretação social, religiosa, política é o meu jeito. E aí eu não aceito você. E aí a gente cria as barreiras, cria os conflitos, cria as arestas, e quando isso é conjugal, cria os divórcios. Os divórcios. Não, perfeito. Tava pensando aqui, né? Hoje nós estamos bem 2024, bem envolvidos aí com a tecnologia, né? Que não para, né? Então, você vê aí as inteligências artificiais, síndicos, você manda uma mensagem, já chega lá, pum, chatbot, né? Nesse momento, não estou à disposição, tal, aquelas mensagens automáticas, tudo. E várias outras coisas que estão chegando aí com a tecnologia. Estivemos, inclusive, num evento juntos lá em Florianópolis, né? E a gente viu ali quantas coisas estão acontecendo e vão acontecer aí nos próximos anos, né?
Aí eu te pergunto, como que você vê a persona, a figura do síndico nesse processo de modificação do mercado? Que o mercado está se movimentando, o mercado está se modificando a todo momento, né? Com essas novas tecnologias. Como que você enxerga aí o síndico, a função do síndico, né? Seja síndico ou a função de um gestor, né? Daqui, vamos colocar aí uns 5, 6, 10 anos, vai, vamos se A dizer assim, década, né? uma década. É. Gabriel, eu quero que esse seja um corte. Os podcasts têm uns Tem os cortes, né? cortes. Então nós já vamos fazer esse corte. Por que que eu vou fazer esse corte? E lá em Floripa, tava eu e a digníssima noiva, doutora Catarine. A quem gente manda? quem manda. Eu, na verdade, eu tô aqui só acompanhando. E aí o que que aconteceu? A gente decidiu fazer uma locação de um carro para andar na cidade, para resolver as coisas. E aí, quando eu loquei o carro, eu loquei pelo aplicativo. E aí, quando eu esperei, que era a locação era ao lado do hotel que nós estávamos. Quando eu chego na locação, não tinha ninguém atendendo. E aí eu disse como? Mandei uma mensagem, ela disse, não, agora você conclua aí a sua locação, que vai abrir a porta do carro. E aí a porta do carro abriu. E a chave do carro estava lá dentro. E eu entrei e saí, ninguém falou comigo. E eu rodei Floripa, rodei, no outro dia para deixar o carro, eu deixei no lugar e ninguém falou comigo. E eu queria alguém, Reginaldo, eu queria alguém. Eu digo, mas não tem ninguém aqui fiscalizando. Ei, aí tinha um segurança lá, eu digo, ei, me diz uma coisa. Ele disse, não, pode deixar aí, já tá tudo ok, só pode deixar a chave. Eu, não, vou deixar. Vem cá, moço, vem cá. E ele veio, pega na minha mão. Aí ele disse, pegue na minha mão aqui, aperte a minha mão. Porque eu preciso Carência. apertar numa mão para dizer que um acordo foi feito, que foi bem. Aí depois chegou um feedback, se eu gostei, tudo. Então, olha só, veja só, eu sou uma pessoa já vivida, uma pessoa que tem andado em vários lugares, conhecido muitas pessoas, mas eu senti essa carência. Eu precisava pegar na mão de alguém para dizer, eu estou feliz por ter locado o carro, estou contente. Por que eu estou contando essa história? Porque toda a tecnologia do mundo pode chegar. A gente pode trabalhar essas naves aí do Elon Musk, pode já estar num ponto aqui, os foguetes, tudo já... Opa, roupa melhor, mais tecnologia do mundo. Mas tem uma coisa que a gente vai precisar sempre, que é casa, que é apartamento. Ela podia ser de 1.500 metros quadrados, como era antes, lá no século 17, 18. Hoje nós temos apartamento de 27 metros, 25 metros. Mas a gente vai ter esse apartamento. Porque isso faz parte do habitat da humanidade. Ele pode diminuir, pode ser maior, pode... Enfim, e qual é a nossa tendência? A nossa tendência é nos unirmos. Ora, pela violência, que é o que está acontecendo, e aí nós unidos formando os condomínios. Ora, pela própria necessidade de convivência. Então, a comunidade, elas vão se formando dentro dos condomínios. Antigamente não era só por questões financeiras. Mas agora nós temos condomínios que eles terminam unificando de médicos, de advogados, de engenheiros. A gente já está tendo situações assim. Olha, eu fui num condomínio e disse, a gente está tentando vender para uma colega nossa, porque aqui a gente já tem 6 odontólogos e a gente quer que venha mais odontólogos. Qual é a concepção dela? É que elas querem que naquele condomínio more exatamente o grupo delas. Mas veja, não importa a tecnologia, não importa a modernidade, não importa os foguetes que vierem, mas sempre estaremos em condomínios e estar no condomínio sempre vai precisar de alguém que nos conecte. Esse alguém. Essa conexão, ela vai ser o síndico. Eu posso até estar errado aqui, o meu amigo Odilei pode me corrigir, né? Se ele me corrigir, como eu tenho muito carinho por ele, muito respeito, mas assim, eu posso dizer a você que de todas as profissões, ao longo desses últimos próximos 5, 10 anos, aquela profissão que não vai ser afetada é a profissão de síndico. E eu explico por quê. Porque o Alessander precisou do aperto de mão daquele segurança. E dentro do condomínio, a inteligência artificial, toda a tecnologia, ela vai resolver quase todos os conflitos. Mas eu preciso sempre de alguém que conecte a solução de um conflito para dizer para aqueles outros que o conflito foi solucionado. Eu vou ter sempre a necessidade do síndico
para que ele possa conectar as atividades, os eventos, as organizações. A gente precisa sempre de um gestor, e esse gestor no condomínio é o síndico. Então, eu vejo algumas profissões abaladas com essa mudança tecnológica. Isso é natural. Isso foi na Revolução Industrial. Você sabe quantas famílias perderam emprego no século XVIII com a Revolução Industrial? Uma máquina colocou para fora das relações de trabalho 25 famílias. Então, 25 famílias perderam emprego por causa de uma máquina. Como você tem, em média, 5 pessoas dentro de uma família, então eu vejo numa família eu tinha 25 pessoas. Então, a quantidade de pessoas que foram afastadas por causa de uma máquina. Muita gente dizia que ali era o final da vida humana, de que o trabalho ia acabar, que o desemprego ia acabar. A humanidade ela é muito inteligente. A humanidade ela é fenomenal. A gente vive de uma percepção dos outros animais irracionais por causa disso. Então, a tecnologia ela vai nos servir. Na verdade, não tem mais justificativo você subir num prédio aí de 35 andares para lavar exatamente as vidraças, colocando em risco o trabalhador. Não tem mais isso. Pega um drone, o drone levanta, mas quem é que controla esse drone? Somos nós. Então, assim, eu não consigo, com toda honestidade, daquilo que eu já estudei dentro das relações profissionais, comportamentais, ver algo de uma década que abale o trabalho do síndico, o emprego do síndico. Pelo contrário, se nós pegarmos os últimos 10 anos, qualquer pessoa podia ser síndico. A pessoa está ali, não está fazendo nada. Quem era o síndico? Era aposentado, ou era aquele que estava assim, com muito tempo livre. Eu posso ajudar aqui. Hoje não. Hoje nós temos síndicos de uma capacidade técnica fora do comum. Quantos amigos advogados nós não temos que estão deixando a advocacia para ser síndicos? Quantos amigos da administração? Quantos amigos de gestão? Quanta gente está saindo das suas profissões para ser síndicos? Por quê? Porque este síndico hoje, para ser síndico, as habilidades são múltiplas. E aí eu uso uma frase que o Odilei, ele costuma botar nas palavras dele. Ele diz assim, no futuro, terá espaço aquele que souber gerir pessoas. Quem souber gestão de pessoas, ele, na verdade, vai ter sempre o espaço. E na minha primeira palestra do mundo condominial, eu disse assim, aquele que está gerindo prédios não vai gerir condomínios. Porque condomínio não são prédios. Condomínios são pessoas dentro de prédios. Na verdade, os prédios não riem, não choram, não falam. As pessoas, sim. Então, você tem que gerir essas pessoas para essas pessoas gerirem os seus próprios condomínios, as suas casas, os seus habitats. Então, eu não vislumbro uma crise de forma imediata. A gente participou agora de 2 eventos, foram extraordinários. O evento da Potter e o evento da Superloja. Eventos que a gente há muito tempo não via. E no mundo do condominial, quando você se encontra com eventos assim, você diz, olha, nós estamos falando de comércio. Nós estamos falando de relações de mercado. E o mercado tem estudo, tem preparação. O mercado não faria um negócio desse se ele não tivesse uma perspectiva de lucratividade, de participação, de crescimento comercial. Então é isso que eu quero que o síndico observe. Quem era o síndico na década passada? E quem é o síndico hoje? Como era a remuneração do síndico? Nem tinha. O síndico só não pagava a taxa condominial. Hoje nós temos síndicos com remunerações fantásticas. É trabalho? É difícil? Eu sinto é um sonho que eu tenho, sabe? Eu ainda vou realizar. Eu vou me deparar com uma pessoa que deixou de ser síndico num condomínio e que o novo síndico vai me avisar que aquele síndico anterior está saindo. Para mim ir fazer uma assembleia com os condôminos e nesta assembleia nós organizarmos uma festa para o síndico que está saindo. Porque às vezes é muito desumano. Sim. Eu trabalho assim, é a tua vida. Porque, Reginaldo, você tem aqui o podcast, você tem a sua administradora, você tem os seus negócios, você tem tudo. Essa é a tua vida profissional. Mas quando tu vai pro teu condomínio, ali é o Reginaldo.
Ali é você sem os personagens. Sim. Então, por que que lá nós somos mais chatos, mais feios, mais ranzinzas? Por que que o conflito lá é mais desbocado? Porque lá sou eu mesmo. E nós aprendemos que na nossa casa é asilo inviolável. Ninguém nela pode Ninguém nela. penetrar. Sim. Então, ali é um manto sagrado. Então, às vezes, até um som que entra quando você não quer gera um conflito enorme. Às vezes, é um colega que botou o carro no teu lugar, gera um conflito enorme. Às vezes, é uma situação... Eu já vi um conflito porque as crianças estavam pegando no carro, tocando no carro. Ele jogava a bolinha e aí tocava no carro. O carro era um carro muito rico, caro, sei lá, 500 mil reais. Mas aí o toque das crianças manchava o carro. E o lavar do carro com o polimento, Reginaldo, era R$ 1.000. Até hoje eu quero saber como é que lava um carro de R$ 1.000. Assim, se um carro desse é novo, não é muito sujo, né? Sim. Quando me chamaram para ver essa situação, eu tirei a foto de uma criança tocando no carro. E aí eu olhei e disse, gente, isso aqui é uma obra de arte. Isso aqui talvez a humanidade daqui a 100 anos veja isso aqui como um quadro de Picasso. Porque era uma mão de uma criança. E era uma mão de uma criança aberta. E era uma mão de uma criança aberta porque ela estava brincando. Adivinha com o quê? Com uma tampa de refrigerante no estacionamento do condomínio. Aí eu volto ao que eu te disse antes. As crianças, eles entendem de regras. Eles são impostos às regras. Mas na mente deles, essas regras é nossa. Sim. Não são deles, não. Então, como é que eu tenho um condomínio, uma quadra, linda a quadra, tem um bola de profissional, mas eles preferem jogar com a tampa lá no estacionamento. Então, é só uma questão de boa ação dos adultos. A gente tem que entender, essas crianças elas têm que viverem, essas crianças têm que se tocarem, essas crianças têm que brincarem. Você comentando isso, me veio aqui à cabeça, quando eu comecei no nessa setor condominial, eu sempre conto aqui, né? Você que está aí nos acompanhando, eu sempre conto algumas histórias de quando eu comecei como síndico, porque eu comecei num condomínio aqui em São Paulo, né? Você é Teresina, CDHU, que é condomínio de interesse social. Então ali você vê várias situações conflituosas, né? E aí você falando das crianças, o Gabriel acho que vai até lembrar disso, que o Gabriel era uma criança ainda, né? A gente não tinha quadra dentro do condomínio, a CDHU entrega... É um apartamento e as vagas de garagem, metade das vagas ainda, né? Não tem vaga para todo mundo. E se vira, um salão de festa lá, de qualquer jeito. E aí a gente foi trabalhando para melhorar aquilo ali, né? Até porque aquelas famílias que estavam vindo de áreas de risco, morava esgoto a céu aberto, né? Numa situação totalmente insalubre, né? Então, a gente tentou ao longo desses anos, eu fiquei 13 anos lá como síndico, melhorar a condição de vida daquelas pessoas. E quando nós mudamos para lá, voltando aqui, né? Você falou da criança. A gente tinha um problema que eles fizeram um parquinho, um playground. Acho que tinha uma balança, um roda-gira e um negócio que você anda assim, segurando a mão assim. E esse parque era de pedra, cascalho, do lado do estacionamento. Então, 5 horas da tarde, aquilo ali era um inferno. Era criança brincando, tacando pedra virada no cerel lá dentro. E pegava pedra nos carros e fazia coisa. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço? Aí eu tive a brilhante ideia de chamar lá um grupo de crianças, mais ou menos aquela ideia que você fez ali, falar, ó, se vocês se comportarem, todo final de semana a gente vai fazer os campeonatos de futebol lá atrás, no fundo do prédio, que aí você tirava todos os carros, né? E aí a gente fazia os torneios. Não tô olhando até aqui pro Gabriel, que ele lembra disso daí. Aí a gente fazia uns golzinhos pequenos e brincava com aquelas crianças. E aí daquela brincadeira da quadra ali no fundo, né, que a gente usava estacionamento, tirava os carros. Tinha uns carros ainda que estacionava assim para fechar, para nenhum entrar, né? Participação lá dos pais. Saiu a ideia da gente construir uma quadra onde era o playground. Aí com o tempo, né, juntamos lá em mutirão e construímos uma quadra no mutirão. E aí dessa quadra fizemos escolinha de futebol, aí a molecada, assim, sabe? Então é justamente isso, né? Que a gente tem que entender o seu público, né? Quando eu falo a gente, nós síndicos temos que entender o nosso público, onde podemos criar algumas ações
E é mais ou menos aquilo, né, Alessandro? Eu acredito que você fez pelo meu filho, você não É, precisa nem fazer por mim. Fazendo pelo meu filho, acabou. você me ganhou, É. né? Então S- funciona bem isso, né? Se você respeitar quem eu amo, seja o meu filho, seja o meu pet, Sim, né? Porque hoje tá exatamente, hoje em assim, dia. o pet eu lembro que eu tinha uma cachorrinha de nome Lori, era uma Dachshund House. E aí um dia a mulher, eu tava indo no elevador com ela, e aí a mulher disse assim: "Olha, esse elevador aqui, o cachorro não pode entrar não, é só o outro ali". Nossa. Aí eu, no primeiro momento, eu a vontade como ser humano é que é isso. Sou advogado, não tem nada disso, não. A vontade foi essa. É o que o Freud lá chama lá do id, né? Sim. Você explode logo e diz. Mas aí eu refleti, olhei para aquela senhora e disse: não, não compensa eu dizer alguma coisa. E aí eu esperei a assembleia, e na assembleia eu pedi que no condomínio a gente tirasse aquelas placas de elevador social, elevador de serviço, porque tudo era elevador e que os animais, se pudessem votar para a gente mudar o regimento, até a pessoa que criticou votou favorável Sim, para que a gente mudasse isso e que os animais pudessem transitar de forma transitar. normal. Claro que existe um limite de ética e respeito. Eu acho que ela não tem que ir para a área de lazer, ela não tem que ir para a área de alimentação. Sim. Mas quando você desrespeita quem você ama, a dor é dobrada. E quando você respeita quem você ama, também A a satisfação satisfação é é dobrada. dobrada. Então é Exatamente. assim, eu acho que às vezes a gente cria confusão e que ao longo da caminhada, quantos erros nós não cometemos na nossa história Nossa, que hoje nós não cometeríamos, com né? certeza, com Hoje a gente não certeza. cometeria um monte de erro, porque a vida, como diz a Cora Coralina, não é a partida e nem a chegada, é a caminhada. É na caminhada, Reginaldo, que a gente vai aprendendo as coisas. Quando a gente parte, está todo mundo favorável, todo mundo torcendo. E quando você chega, as pessoas têm certeza que você chegou, então você é vitorioso. Então lá vai ter outras pessoas. Mas é na caminhada que nós estamos só, Perfeito. caindo, se ralando, joelho É assim mesmo. sangrando, metiolate botando, querendo desistir, chorando, indo embora, mas ao mesmo tempo persistindo. Então, eu acho que é mais ou menos isso. A gente tem que. Eu sou pragmático com algumas coisas, eu acho que algumas regras têm que serem realmente respeitadas. As pessoas me perguntam muito: e você não é favorável de um processo? Claro que eu sou. Eu sou da área do direito. Então, quando a mediação não atua, ou quando eu nem quero a mediação, tem situações que eu estou tão chateado que eu não quero a mediação. Eu tenho tantas provas que eu não quero a mediação. Eu quero ir via processual. Respeito demais essas pessoas. Respeitar as pessoas é isso, é permitir que elas tenham escolhas. Sim, Não cabe a mim dizer, cabe a mim orientar, mas não definir o que as pessoas têm que fazerem, perfeito. né? E quando Sim. você vai vivendo assim, rapaz, olha, eu vou te dizer, na vida dá uma leveza. Não, Dá uma leveza, a gente vive tranquilo. só o fato de estarmos aqui agora, aqui, né, batendo esse papo, a gente sente essa leveza, né, nas suas palavras, né? Aí eu falo, meu Deus, eu preciso me inspirar nesse homem. Porque parece que a vida fica mais leve, né? Você não precisa levar É, tudo a ferro e fogo, você não precisa levar pro coração, né? Como o pessoal fala, né? eu quero contar uma coisa aqui que aconteceu lá em Teresina. Eu saí de um lugar que eu trabalhava, né? E aí eu fiz o pedido do desligamento, tudo trabalhando muito, eu precisava diminuir. E aí, quando você sai de uma empresa, você tem que fazer o exame demissional. E eu cheguei lá nessa empresa. Quando eu cheguei na empresa, as secretárias olharam e disseram assim: tá tendo confusão aqui, tá? Tá tendo problema aqui. Aí a outra, meu irmão, os donos não estão se dando bem, não. Será que é o mediador aí? E eu ouvi, né? Fiquei quieto aqui. Quando foi a minha vez, eu levantei. Eu digo: não, gente, é só meu exame demissional aqui, que eu tô saindo da empresa. Ah, não era nada, não. Depois eu questionei, né? Se eu tô aqui, será que é porque tem problema? Será que é Sim, porque, né? Então, eu acho que às vezes a gente não entende que existem soluções viáveis para conflitos que você acha que são insolucionáveis. Então, eu acompanhei um cidadão que ele também estava numa situação de câncer em estágio terminal. E aí, na hora da visita lá, todo mundo, ele estava bem abalado fisicamente, né? E aí eu só encostei perto dele, fiquei quieto. Depois eu botei a mão assim no peito dele, do lado direito, e disse assim: olha, posso dizer uma coisa, feliz foi aquele que conviveu e convive com você. Aí ele pegou na minha mão e disse: fica tranquilo, eu tô super bem.
eu tenho convicção do que eu fiz, de quem eu fui, do que eu sou, e qualquer decisão agora eu estou preparado. Aí eu tive uma inveja daquele cidadão, sabe? Sim, Que cara fantástico, como é que alguém tá... Passou uma semana, ele faleceu. sim. Mas a tranquilidade dele, porque Sereno, né? é, na verdade, o desapego com algumas coisas. Quantas pessoas eu não vi, Reginaldo, fazendo divórcio. Reginaldo, no divórcio você conhece as pessoas. No divórcio você conhece as pessoas que, na verdade, brigam por uma água dessa. Brigam por um celular que nem presta mais. Porque às vezes não é o bem material, é a raiva. É a raiva, É a né? raiva, é a Sim. zanga. Então, quantas vezes eu não vi situações, participei de situações de divórcio, que eu olhava assim, as pessoas estão brigando por coisas que não faz sentido. Fúteis, né? Você passa por mim e me agride. Você me agrediu. E aí você foi embora. Um mês depois você nem lembra que me agrediu. Mas você passou por mim, essa sua agressão, imagine que é uma roupa de um cavaleiro medieval. Você botou em mim e você foi embora. E eu é que todos os dias estou apertando essa roupa. Quando eu crio a raiva de você, eu enfio essa roupa em mim. Quando eu quero o revanchismo, eu enfio essa roupa em mim. Quando eu quero a vingança, eu enfio essa roupa em mim. E aí o que que acontece? Tu nem lembra de mim. Tá na praia, tá em surf, tá em Santos, e eu todos os dias não faço mais nada, porque eu estou me mutilando exatamente com essa roupa que você colocou em mim. E o que que você tem que fazer? Tira essa roupa. E como é que eu tiro essa roupa? Perdão. Perdoe. O perdão é o momento que você retira algo que te incomoda. Isso não quer dizer que eu vou te dar a roupa para você colocar em mim de novo. Isso não quer dizer que eu vou ter que conviver com você, que eu vou ter que estar sendo seu melhor amigo. Perdoar é se libertar. Se libertar de um procedimento doloroso que não foi você que construiu. Sim. E você permite, perdoe a pessoa. Porque as pessoas pensam que o perdão é para o outro. Nada. Mas, na verdade, o perdão é para você. Sim. Perdão não é perdoar o outro. Perdão é se libertar de uma dor que você não produziu. Perfeito. Fantástico. Pessoal, tá gostando aí do nosso programa de hoje? Não deixe de curtir aí, deixa o joinha, né? Compartilhe todo esse conteúdo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E aqui hoje, Alessander Mendes, direto de Teresina. Meu, tá incrível o programa. Acredito que um dos melhores programas que já apresentei aqui no Pod Síndico, se não o melhor, né? Alegria minha. Mas assim, é um tema que a gente está falando de pessoas, né? A gente está falando aí de sentimentos, de como lidar com tudo isso, e é aquilo que você disse. O síndico hoje, ele contrata tudo. Ele contrata a administradora, ele contrata a terceirizada, a limpeza, a jardinagem, a segurança, tudo ele contrata. Agora, o lidar com o ser humano é ele, né? O síndico ele tem que entender de administração, ele tem que entender Sim. de direito do trabalho, direito penal, direito civil, ele tem que entender de contratos, é muita coisa para ele muita. fazer, né? Então, assim, vai delegando o que ele pode, vai permitindo que as assessorias técnicas possam fazê-lo. Eu sou Sim. defensor das administradoras, eu sou defensor das financeiras que trabalham São as com garantidoras, as garantidoras, né? Sim. Ah, eu já vi muita gente criticando as garantidoras. Eu digo, gente, garantidora ela não só vai ganhar de quem não paga. E por que o síndico tem que estar cobrando, tem que estar se desgastando? Bota isso para um procedimento administrativo, dele, né? Dá leveza também para o síndico. Sim. Ah, mas vai ganhar de quem está inadimplente. De quem está adimplente, ele não vai ganhar. Exato. Entendeu? Então, eu acho que tem que ter essa leveza no profissionalismo do síndico, porque, como eu disse lá no início, né? Você tem muitas obrigações, você tem muitas missões, e quando você sai, você não é reconhecido. Eu nunca presenciei uma assembleia de destituição de síndicos. Exato. Eu nunca presenciei. E porque o que aconteceu foi que aquelas que iam destituir o síndico, eu fui e mediei o conflito. Então, não chegaram a fazer a destituição. E eu fico imaginando como é alguém que está 24 horas à disposição de uma comunidade condominial, quando ele é o síndico lá, que dizem síndico orgânico, né, que ele mora no condomínio. Sim. E tudo. Ele está 24 horas, ele está servindo todo mundo 24 horas. E aí o último beijo é o beijo exatamente da destituição do síndico. Isso
é muito deselegante, triste. é muito agressivo. Sim. Eu acho que deveríamos ter um procedimento para isso. O procedimento de afastar mas é um procedimento dialogado. Seria um procedimento de diálogos, que ele entendesse, que ele refletisse, de que não é a pessoa certa para estar ali. Porque nem todo mundo está Sim. nas habilidades que pode ter. Esses dias lá na faculdade teve um jogo de futebol e eles me botaram lá para jogar. Eu chamei logo todo mundo e digo, nós vamos perder comigo. Aí disse, não, vamos não, digo, vamos perder. Por quê? Porque eu sou horrível, eu não jogo nada. Agora bora fazer o seguinte, eu sou o técnico. Aí disse, e tu entende de futebol? Eu disse, não, mas eu vou ficar lá fora. Lá fora. Não atrapalha, né? Eu não quero atrapalhar quem tá aqui dentro. Então eu disse aquilo ali na brincadeira, mas é verdade. Sim, é verdade. A gente tem que entender quais são as nossas habilidades. Eu não vou ter humildade se você perguntar, você sabe palestrar? Eu sei, Reginaldo. Sabe por que eu sei? Porque para cada palestra que eu sou convidado, eu tenho no mínimo 3 dias de trabalho. Eu estudo, a gente estava falando agora, né, no almoço, eu estudo a cidade, eu estudo a história, a geografia, eu estudo o comércio da cidade, aí eu estudo o local. E eu me coloco, quem está lá quer o que de mim? Essa pessoa espera o que de mim? Então, eu vou dar a essa pessoa aquilo que ela está pedindo. A pessoa vai para uma padaria, ela vai querer pão, ela vai querer um bolo. Agora, se ela vai para uma churrascaria, ela vai querer carne. E o que é o respeito a isso? É quando você sabe quem é essa pessoa. Sim. É quando você sabe o que essa pessoa quer. E aí você dá a ele aquilo que ele necessita, o sentimento é um sentimento positivo. Perfeito. E sentimento positivo gera estratégias satisfatórias de continuar com você, de renovar contratos e por aí vai. Exatamente. Eu acho que isso é fundamental nas nossas relações. A gente tem perdido um pouco disso. Eu vejo, mas ele é inteligente, ele faz tudo, fulano faz tudo. Ele é na nossa área do direito, ele é um advogado em todas as áreas. Bem, é difícil ser advogado em todas as áreas, pelas especificidades dos contratos, das coisas, dos casos. Faz o teu melhor e dá espaço para que as outras pessoas também façam. O seu melhor também. Vai fazendo em equipe. Quando você vai fazendo em equipe, no final o resultado é extraordinário. Sim. Eu vejo muito a Copa de 70 que o Brasil ganhou, Pelé, mas porque tinha um leque de outros profissionais que formaram grandes equipes para ter um resultado satisfatório. Então, eu aqui nessa parte final quero olhar para o síndico, dizer a você, eu sei que algumas situações são desagradáveis, eu sei que alguns síndicos pensam em desistir, é muito comum isso, eu vou sair, não preciso disso, mas olha, você não pode dizer uma frase que eu também tenho ouvido muito. Eu não preciso disso, estou aqui só para ajudar, se não querem que se danem. Essa frase eu já ouvi muito de alguns síndicos. Olha só, você não pode dizer isso não. Sabe por que você não pode? Porque é o seu nome, é o seu profissionalismo, é a sua história que está aí. Então, se você não quer continuar, você não é obrigado a continuar, não. Mas não diga que não precisa. Não diga que não quer. E não diga para as pessoas que é por favor, por pena. As pessoas vão ficar chateadas com isso. Sim. E agora é verdade que você precisa mostrar o seu profissionalismo e dizer quem você é nesse mundo condominial. De tudo que eu já vi, eu posso dizer uma coisa. Você é uma peça fundamental nessa relação. Eu diria até que o síndico seria o coração desse ser humano chamado condomínio. Então, sem vocês, olha, sei bem como é que seria isso não. Talvez consiga aí um coração mecânico, mas a gente prefere aquele coração que pulsa, que zanga, que chora, que ri. Então, eu quero parabenizar vocês, todos os síndicos, pelo dia de hoje. Agradecer vocês aí por estarem nesse nosso bate-papo aqui, que se deixar a gente vai até meia-noite, né? Um bate-papo muito agradável. E aqui ratificar o respeito que eu tenho por você, obrigado. A gratidão, uma coincidência enorme, gente. Eu estava vindo para São Paulo, estava no trajeto da minha casa para o aeroporto, e eu pensando no Reginaldo. Disse, poxa, da outra vez era para eu ter vindo a São Paulo, e aí eu peguei dengue, Foi dengue? Foi dengue e gripe. E gripe. As duas coisas juntas me deixaram abalados.
E aí, no trajeto, eu digo, vou ligar para o Reginaldo. De pensamento parou, você mandou a mensagem. Foi E eu isso imediatamente eu liguei, né? Parece que foi transmissão de pensamento, né? Foi transmissão. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para o Alessander. Né? E eu, na mesma hora, liguei e eu disse, cara, eu tava pensando aqui em você e tudo. Legal. Isso. Acho que era porque tinha que ter esse momento aqui. Tinha que acontecer e presentear, né? Dia do Síndico. Esse presentão aí que o Pod Síndico tá levando aí para você. Alessander Mendes aqui junto com a gente. Né? Agradecer a todos que estão aí nos assistindo, que estão aí na audiência. Agradecer aos nossos parceiros comerciais também, que patrocinam aqui o Pod Síndico, né? Porque vocês acreditam no nosso trabalho. Já estamos aí há 2 anos com o Pod Síndico no ar. Né? Então isso é motivo de muito orgulho para nós também. Né? Então, agradecer aí a Renove Administradora de Condomínios, a Orion Lift Elevadores e ao Grupo Natsa Serviços, que acreditam aí nesse nosso trabalho, que eu nem falo mais projeto, né? Nesse nosso trabalho que a gente leva aí para todo o mercado condominial, né? Não é só para os síndicos, né? Todo o mercado condominial. E é legal que quando a gente vai nos eventos, o pessoal, nossa, você não é o do Pod Síndico, daí você já se acha famoso já, né? Então, verdade. Isso é bem gratificante mesmo, é muito importante. Queria te presentear aqui com o mimo aqui do nosso programa. Que legal. O nosso bonezinho para estar usando aí. E já botando aqui, né, Gabriel? Ó, já vou botar aqui, ó. Aí, já vou aproveitar aqui já ficou nesse momento aí, ó. Gabriel, ficou mais jovial aí, né? Ficou uma coisa mais dá para ir jogar tênis, né? Futebol não dá, né? Então, futebol não. Vamos para uma caminhada, vamos para uma caminhadinha, conversando, parando, tomando um caldo de cana com pastel em cada esquina. É bom que você já faz a caminhada, já vai eliminando no suor já, né? O pastel e o caldo de cana. Mas, Alessander, muito obrigado mesmo pela sua participação. Meu amigo, a satisfação é minha, a alegria foi minha. Você já deixou uma mensagem maravilhosa, mas eu queria que você deixasse também as suas redes sociais, como que os síndicos encontram você aí nas redes sociais. Queria, antes de passar aqui para o Alessander, né, deixar aí você que está nos assistindo hoje, 30/11, né, mais conhecido como Dia do Síndico. Isso é muito bom. A gente está comemorando as conquistas, né? A gente está falando muito ultimamente também na questão da profissionalização, e aí os síndicos também têm que buscar essa capacitação para que a gente chegue lá na frente com essa profissionalização ou regulamentação, não sei o que vai ser decidido, mas eu queria que antes de terminar, porque o homem vem de longe, gente. O cara é lá de Teresina, então tem que aproveitar quando ele está aqui. Eu queria que você desse uma palavrinha para a gente sobre essa questão da capacitação do síndico, questão dessa organização associativa. Por exemplo, aqui nós da Abrasconde, que lutamos muito por isso, para estar agregando ali o síndico, deixando mais, criar essa união para buscar esses direitos, porque a gente conversou uma vez em Maceió, né, depois daquele grande evento que teve lá, o Thiago, que organizou todo o evento, e aquilo não sai da minha cabeça. Abração pro Thiago, se não mandar um abraço para ele, ele vai se sangar. Porque a vida é quem tem confiança, né, Thiago? Exato. A cara dele ali, ele agora deve ter aplaudido, nessa hora ele aplaudiu. Exatamente, a vida é quem tem confiança. E o Thiago é patrocinador do nosso evento aqui também, o Conexão Síndico Gestor, que é um circuito que nós fizemos por toda a região metropolitana de São Paulo, e a confiança está lá junto com a gente. Que bacana, que legal. E aí eu queria que você falasse a importância de uma entidade representativa para um segmento que a gente já colocou aqui na mesa, né? Um segmento que não para de crescer em todas as suas áreas, né? Eu queria que você falasse aí para gerar um outro corte, né? Que nem você falou. Para gerar um outro corte. Eu corte. acho que isso é importante. Olha só, deixa eu compartilhar com você aqui. Eu, assim, por ter uma carga aí do direito, e o direito ele é muito normatizado. O direito ele é muito cheio de regras, regramentos, procedimentos. Então, assim, primeira coisa, eu acho que não tem mais espaço para síndico amador. Com tudo que eu estou vendo, com tudo que eu estou vivenciando, com as experiências que eu estou tendo, e olha que eu não sou do mundo condominial. Na verdade, eu trabalho com mediações de conflitos familiares, escolares e condominiais. Mas assim, eu não sou nenhum prestador de serviço do condomínio mesmo, mas não tem mais espaço. Por quê? Porque a tecnicidade, o conhecimento, a capacidade
de gestão, ela está todos os dias os cases sendo produzidos. Então, se você não se qualifica, se você não busca conhecimento, se você não busca treinamento, você não vai ter espaço. Por quê? Porque os problemas virão e você não saberá resolvê-los. E qual é a grande relevância de ser síndico? É a pessoa de soluções de conflitos. Então, o síndico ele tem que entender que o amadorismo não tem mais espaço. Isso é fato. Então, se você nunca fez um curso, você nunca fez um treinamento, você nunca fez nada, procure. O mercado está cheio, a Sim. Brasconde mesmo tem um curso muito bom, do qual tive o privilégio de ser professor, a alegria de ser professor, mas assim, pode ser em vários outros segmentos que você possa desejar agora, não dá mais para ter o amadorismo. Esse Sim. é fato. E aí, quando você tem a profissionalização, quando você tem a qualificação, você tem a necessidade de uma regulamentação. Essa regulamentação é uma organização para que possa separar quem, na verdade, tem a condição de ser síndico e quem não tem. Quem, na Perfeito. verdade, cometeu alguns atos que fere o papel do próprio síndico. E aí, como é que acontece? Por exemplo, eu sou professor e sou advogado. Se eu cometer determinadas condutas, o sindicato dos professores pode levantar a voz contra o Alexander. E as empresas que eu trabalho podem ali fazer uma autogestão de regulamentação. Dentro da ordem dos advogados, você tem o TED, que é um Tribunal de Ética Disciplinar, e esse Tribunal de Ética Disciplinar vai disciplinar a conduta dos advogados. E aí eu pergunto, a grande profissão dos últimos 5 anos é a profissão de síndico. E como é quem regula isso? Quem trata sobre isso? Quem comete um desvio nessa profissão? Porque se faz-se um desvio sem nenhuma responsabilidade, que não só aquela criminal ou cível, eu tenho. Quantos síndicos nós temos no país? Nós passamos de 1 milhão de síndicos. Se a gente passa de 1 milhão de síndicos, de 1 milhão de relações condominiais, como é que eu não tenho uma regulamentação de proteção para esse profissional? A gente tem que separar o joio do trigo. Então, eu acho que, assim, se cria-se realmente uma profissão, é um assunto que a gente tem que amadurecer, mas que deve existir uma regulamentação para responsabilizar e separar o joio do trigo, eu Sim. não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que Perfeito. isso é necessário, isso faz parte do aprimoramento da qualificação profissional do síndico, e acho até que possa realmente estar retirando algumas pessoas que se dizem ser síndico, que na verdade não são. Não são, ora por não ter a tecnicidade, ora porque não querem. Sim. E estão numa situação ali meio que perifericamente. E como eu falei, nós estamos falando de gente. Nós estamos falando de gente dentro dos seus condomínios. Repito, não esqueça. Todo mundo fora de casa tem seus personagens. E se esconde através das suas profissões. Mas todo mundo dentro do condomínio é quem realmente ele é. Perfeito. E nós somos cheios de erros, defeitos, falhas. Ixi, Maria. E para encerrar, eu queria aqui fazer uma confissão, que eu fiz essa confissão hoje, né? Numa palestra que a gente deu, e queria confessar aqui também no podcast. A gente passou de 560 palestras. Hoje, Uau. hoje a gente chegou à palestra número 569. Então, muitas 569. palestras. A gente percorreu, Aginaldo, todos os estados da Federação Brasileira. Que legal. Ora nos tribunais, nas defensorias, nos ministérios, no mundo condominial, nas escolas. E eu sempre falei de mediação de conflitos, sempre falei da importância da família, mas a primeira vez eu vou falar isso aqui, que eu vou dizer agora, como é que a gente diz? Exclusivo, hein? Exclusividade, né? Exclusivo, hein? Que honra. A primeira vez é que tudo que eu faço e tudo que eu digo, metade é tecnicidade, é estudo, é graduação, é especialização, é mestrado, é doutorado. A outra metade é a relação com Deus. A outra metade é a missão que Deus tem me dado. E eu sempre o coloquei em todas as palestras, de um jeito subliminar, de um jeito sutil. As mensagens do Cristo, elas são refiguradas nas minhas palavras para que as pessoas entendam e dizem, mas de quem o Alessandro está falando? E aí é só ver as práticas do Cristo através do livro do Cristo. E hoje eu estou muito feliz em poder dizer isso, abrir o jogo, abrir uma caixa que em outros momentos a gente não dizia, né? Mas eu decidi que não vou mais esconder isso.
Primeiro porque isso faz parte de mim e também me deixa bastante feliz em poder falar. Então, se você me perguntar todos os livros que eu li, todo o material que eu li, né? eh, o Cristo, ele para mim é o maior mediador do mundo. Todas as técnicas que eu já li, é incrível como ele utilizava em um tempo histórico que ninguém nem tinha escrito nada. Então, aqui eu demonstro a minha paixão e respeitando os dois grandes paradigmas de qualquer livro religioso, né? Que é amar o Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si Como mesmo. assim mesmo? Esses dois mandamentos a gente carrega e é isso aí que eu tenho defendido. Ama o teu próximo, mesmo ele sendo chato, feio, ranzinza, mesmo que ele esteja cheio de defeitos. Entenda ele do jeito que ele é e não do jeito que eu gostaria que ele fosse. Fantástico. Show de bola. Obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está aí nos acompanhando. Parabéns pelo seu dia. E hoje ainda teremos mais convidados aqui, juntamente nesse Pod Síndico especial, Dia do Síndico, para todos vocês. Um grande abraço e até lá, pessoal. Até lá, pessoal. Um grande abraço a todo mundo. Obrigado mais uma vez, Reginaldo. Obrigado.